A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Se Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, antes de começar esse vídeo, que é um vídeo muito polêmico, creio que a querida Irmandade vai comentar este vídeo, vai ter muitas visualizações, porque é um vídeo muito polêmico, irmão. O título do vídeo, irmão, é este: O Banco da Misericórdia. O último banco da igreja era chamado, agora teve muitos que não adotaram mais esse nome, né? Mas era chamado antigamente como o Banco da Misericórdia. Mas por que o Banco da Misericórdia? Nós vamos abordar aqui. Mas antes disso, vamos olhar essa foto de fundo aqui, irmão. Que maravilha! Morador de rua era nosso irmão e Deus fez essa restauração. E olha só como Deus, quando ama uma pessoa, a pessoa pode estar onde for. Deus vai lá e ergue a pessoa, coloca de pé. Né, irmão? Coisa linda. Irmão, o Banco da Misericórdia, antigamente, quando uma pessoa errava, pecava, adulterava, né, ficava sem liberdade, ele sentava no último banco, como hoje em dia sentam, do mesmo jeito. E, irmãos, a pessoa sentava ali no último banco e os irmãos chamavam assim: ó, irmão, senta no último banco e ali naquele último banco Deus vai te perdoar se você de coração se arrepender do que você fez. Naquela época, logicamente, usava-se o termo pecado para a morte, pecado de morte, melhor dizendo, né? Antigamente usava pecado de morte, pecou, tinha muitos irmãos que falavam pecou, já era, né? Já era, já vai para o inferno, já vai isso, não vai ser salvo mais, né? Irmãos, só que os tempos mudaram, os irmãos adotaram outro, né? Deus iluminou a mente dos servos de Deus e eles adotaram uma outra, né, palavra para esse significado aí, pecado de morte, pecado para a morte, que agora é o pecado para a morte. Ainda tem o para do que o de. O de já está condenando. E quem condena é só Deus. Só Ele condena. Se Ele quiser salvar, Ele salva. Nós fizemos um vídeo aqui anteriormente dizendo que o pecado, irmãos, confesso, tem perdão, né? O pecado confesso tem perdão. O que é o pecado confesso? É este pecado de confesso em que a pessoa, quando erra, peca, né? Fica sem liberdade e ele admite o erro, né? Ele admite o erro e ele sabe que errou. Ele sabe em que ele tem que se humilhar perante Deus, não perante o homem, mas perante Deus, né? E muitos irmãos, desde aquela época atrás, lá de 70, 80, 90, aqueles sentam no último banco. Muitos falam assim: não, irmão, o irmão não tem que sentar no último banco, não. O irmão tem que sentar no banco da frente. Porque quem salva é Deus. Quem salva é Deus. Colocaram o nome daquele último banco lá do banco da misericórdia. Mas é porque estão querendo diferenciar o povo de Deus. Estão querendo diferenciar para humilhar. Para dizer que quem está sentado lá no último banco porque está errado. Está sem liberdade, né? E aí vai indo, irmãos. Mas, irmão, raciocinando por este lado, em que o banco da misericórdia, quem senta no banco da misericórdia, todos vão saber em que um dia, aquele que sentou no banco da misericórdia, um dia vai estar em liberdade. Ali é um pré-aquecimento para que a pessoa se humilhe perante Deus. E a pessoa que sabe que errou, irmão, né? Sabe que errou, não vai ser hipócrita, né? De sentar lá na frente e ainda dizer que quer ter liberdade, que só Deus salva. Só Deus salva mesmo. Mas se a pessoa errou, pecou, e ainda não
se justifica, não se humilha, ele está sendo o quê? Um hipócrita. Não perante a Irmandade, mas perante o próprio Deus mesmo, que Deus sabe o erro. E Deus é potente, Deus é misericordioso para perdoar, né? Este dia mesmo eu estava conversando com o irmão, toquei até no assunto de novo, de Jesus Cristo na cruz e os dois bandidos ali do lado. Um ainda falou para ele, você não é o filho de Deus, desça daqui, salva-nos. Ele achou que os pecados que ele tinha ali, ele afrontando, né? Mais um para afrontar o Filho de Deus, iria ali, Jesus Cristo iria salvar ele, porque ele, né, pediu para ele mostrar o poder dele. Mas na realidade a conversa ali era outra. Ali foram dois parâmetros. A salvação estava ali. Um dos bandidos não soube aproveitar a salvação, já o outro soube aproveitar. Que o outro foi errou também, roubou junto com, né, o outro ladrão, que eram dois ladrões, junto com Jesus Cristo na cruz. Mas o outro foi mais inteligente. Falou para ele, cala-te, nós estamos aqui porque devemos, mas esse daí não tem pecado nenhum. E automaticamente, quando ele olhou para Jesus, ele falou, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus falando o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, o pecado que aquela pessoa tinha ali foi perdoado naquela hora. Por quê? Ele se arrependeu de coração. Ele sabia do erro dele. Ele não foi ser hipócrita que nem o outro. Que o outro, além de errado, ter roubado, né, ter adulterado, que adulterar não é só pecado sexual, adulterado é você adulterar alguma coisa, você ir contra as leis da terra e as leis de Deus, irmãos. Aí adultera a sua conduta perante Deus, né? O que aconteceu foi isso, irmão, né? E quando aconteceu, né, nesse longo tempo, né? Eu tô pegando de 1970 para cá, né? Que eu costumo pegar na época em que eu me conhecia como gente, né? Pensava, mesmo sendo menor de idade, mas já pensava nessa parte que fui criado nesta graça maravilhosa, né, irmãos? E naquela época já tinha aqueles que a gente sabia, fulano de tal errou, pecou, mas ele está lá no banco da misericórdia. E eu já vi muitos, irmão. Eu tenho tempo para contar. Muitos que estavam lá no banco da misericórdia, lá no último banco da igreja, e que ninguém, aqueles que julgavam, né? Aqueles que não julgavam, falavam assim, tem misericórdia daquele meu irmão, eu quero que ele entre no céu junto comigo. Né? Tem misericórdia para ele ter forças, para pelo menos aquele banco da misericórdia, ele sentar todo dia. E já vi, irmão no banco da misericórdia, o Senhor selar ele com a promessa do Espírito Santo ali, no banco da misericórdia. O ministério, quando viu aquele irmão falando em línguas, chegaram a um consenso em que o irmão tinha sido perdoado, não pelos irmãos, mas por Deus. E os irmãos fizeram a reunião, falaram, não, o irmão foi perdoado por Deus, porque nós sabemos a vida dele, ele foi perdoado porque falou em línguas, o Senhor manifestou a promessa na boca dele, a irmandade na igreja também. Então vamos devolver a liberdade para o servo de Deus. Devolveu para ele e para esposa dele, que tinham adiantado o casamento quando namoravam, né? E o ministério tinha tirado a liberdade dos dois, o qual esse irmão depois foi até músico da congregação. Entrou na música, se ingressou, começou a tocar, e ele e a esposa em liberdade, porque Deus tinha perdoado ele no banco da misericórdia. O irmão, você prefere, se você errou, você prefere ficar naquele banco da misericórdia, que é o banco da lamentação entre você e Cristo, entre você e Deus, que é ali a linha direta entre você e Deus, né? Ninguém ali vai e não pode se meter, né, na sua conversa diretamente com Deus, pedindo perdão a cada dia que você congrega. Ninguém tem esse direito e esse poder.
Que o banco da misericórdia já sabe, né, irmão? Ali aquele banco da misericórdia, quando os irmãos mandavam sentar, hoje já não falo mais porque podem levar para outro, né, lado. Os que não são humildes, os que não se arrependem. Mas antigamente falavam, irmão, senta lá no banco. Foi colocado o nome da misericórdia para aqueles que erravam mesmo, que eles mesmos falavam. Aqui, deixa eu sentar no meu banco da misericórdia, que aqui Deus vai me perdoar. E perdoava mesmo, irmão. O coração ali, limpo perante Deus. Senhor, eu errei, eu sou homem. O cair é do homem, o levantar é de Deus. E Deus é misericordioso, irmão. A misericórdia de Deus irmãos, a gente não consegue nem mencionar a misericórdia de Deus. O homem que não sabe disso, o homem que não é assim, tem muitos que não são muito inteligentes para saber a misericórdia de Deus, né? Teve caso de irmão, veja bem, irmão, teve caso de irmão. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu congregava em um certo local em que o irmão era ele não era um cooperador, mas ele atendia aquela obra ali em um asilo de inválidos. Os irmãos do ministério deixaram ele atender, ele era evangelista, só que o passado dele, ele tinha pecado. Ele tinha pecado, tinha adulterado. E os irmãos chegou para ele e falou, irmão, o perdão vem da parte de Deus. O irmão senta lá no banco, no último banco, e lá o irmão clama a Deus para que Deus te perdoe. E o irmão assim fez, irmão. Falou, não, eu errei. Eu tenho que sentar aqui e pedir perdão, porque eu quero salvar a minha alma. Só que houve momentos da vida desse irmão em que quando os irmãos chegou para ele e anunciou, o irmão está sentado. Esse irmão ficou tão angustiado, em que até prego ele queria inserir na sua boca para que furasse tudo lá por dentro e ele morresse. E os irmãos chamou ele e falou, não, irmão, não é assim não. O desespero, nesta hora, o irmão tem que ser um pouco mais inteligente. É nesta hora em que o irmão tem que ter firmeza. Senta no último banco. Um conselho que eu dou para o irmão: senta no último banco que Deus vai vir ao teu encontro. A cada culto, se humilha perante o pé de Cristo. Irmão, e assim o irmão foi fazendo. Um belo dia, é o que eu já acabei de contar. Deus selou o irmão com a promessa do Espírito Santo. E os irmãos viram ali, conversaram com os anciãos, cooperadores, devolveram o cargo para o irmão, que o irmão era evangelista, atendia as reuniãozinhas. E o irmão ficou depois atendendo aquela obra no asilo de inválidos. O Senhor recolheu o servo de Deus. E hoje eu fiquei sabendo em que o neto daquele irmão foi levantado para ancião, né, no litoral paulista. Saudade eu tenho desse irmão, que eu congregava no culto juntamente com ele. Ele chamava a mocidade, falava assim: aqui é um asilo de inválidos, mas vocês vêm se alegrar com a gente. E era aquele amor, era um espontâneo, né? E o irmão, veja bem, irmão, o pior de tudo, o irmão errou, pecou, mas olha só, ele foi saber depois que aquilo era pecado. Inacreditável. O inimigo cegou ele de uma maneira tão grande, em que quando ele viu, pronto, já estava feito. E ele entrou em desespero: Senhor, eu não vou ter a vida eterna, Senhor, e agora, né? E o que acontece, irmão? Teve um irmão lá iluminado que o Senhor tomou o irmão, foi lá: não, irmão, não é bem assim não. O irmão ficou sem liberdade. Mas, irmão, mas por que eu não posso sentar lá no banco do meio? Irmão, por que eu não posso sentar lá no banco da frente? Irmão, poder pode. Mas o problema, irmão, você estando no último banco, até Deus mesmo vai ver a sua humilhação. Porque se você senta no banco do meio, as pessoas vão olhar para você e vai ter aqueles que julgam, irmão. Não adianta. Ser humano julga mesmo. Não vão te saudar. Você vai sentar no banco da frente, vai ter pessoas que não vão olhar na sua cara. E você vai sair de lá atribulado.
E sentando no último banco, chega no último banco, ali dobra o seu joelho, assiste o culto, conversa com o Senhor, acabou o culto, você já está no último banco, já sai, né? Sem que ninguém perceba, porque quem está no primeiro e no meio do banco, assim que acaba o culto, que ele levanta, que ele vai olhar, no final do último banco não tem mais ninguém. E o irmão ali passa de percebido, não sofre bastante, porque o irmão, quando a pessoa erra, quando a pessoa peca, o sofrimento da pessoa não é de Deus abandonar, que Deus não abandona ninguém não. É o pré-julgamento das pessoas, irmãos. Porque tem muitos que têm amor no coração, tem muitos que entendem, tem muitos que por mais que aquele irmão aprontou, fez isso e aquilo, ele ainda dobra o joelho e fala, Senhor, é meu irmão, eu quero que ele se salve também, Senhor. Não deixa ele ir de vez para o mundo, ele estava aqui dentro com a gente, irmão. E Senhor, faça que ele permaneça, mesmo aqui se humilhando nos teus pés. E o verdadeiro servo de Deus que tem o amor é esse, irmão. Não julgando. Ah, faz tempo que não congrega. Ah, esse irmão já era. Não, irmão, não fala assim não. Esse irmão já era. Quem somos nós para falar que o irmão já era? Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Se nós não vigiar, não estiver ali firmado na rocha de Jesus Cristo, nós também cai, irmão. Né, irmãos? Então, irmão, essa é uma parte que eu quis abordar sobre o banco da misericórdia, porque muitos acham que esse banco da misericórdia é um jeito que falam para humilhar quem errou. Não, irmão. Não. O banco da misericórdia, quem está ali, estão ali se aquecendo para que Deus o perdoe. Senhor, estou no banco da misericórdia, me perdoe. Eu poderia estar lá na frente, poderia estar falando que não errei, sendo hipócrita, mas Senhor, estou aqui admitindo o meu erro, porque eu sei que só Tu pode dar vida eterna e salvação de alma. Irmão, gostaram desse vídeo? Eu gostei de abordar essa parte. Se faltou alguma coisa aí, irmãos, se vocês quiserem complementar nos comentários, será de bom grado a gente ouvir. Que a gente sempre aprende, né, irmão? É que tem irmãos mais antigos de graça, tem irmãos novos que também têm pensamentos de irmãos que já têm 20, 30, 40 anos de graça. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus. A seguir aí tem o comercial aí da contabilidade do nosso irmão, que ele presta serviço. E a querida irmandade, aqueles que estiver visitando o canal, quiser algum serviço desse irmão, servo de Deus aí, contate ele, irmãos. Tem aí o endereço aí, e-mail, tudo certinho, o WhatsApp. Contate ele, tem o Instagram do irmão, e tira aí uma dúvida com o servo de Deus, ele vai tirar a dúvida de cada um de vocês, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus, tenham um bom domingo no amor de Jesus Cristo. Fiquem com Deus, queridos.